Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, mentora e conselheira especializada em gestão, estratégia e planejamento de sociedades de advogados há mais de 25 anos e sou também autora de 20 livros sobre esse assunto. Esse é o programa Papo de Sócios, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com Luíse Pereira Gionedes e Maria Amélia Mastro Rosa Viana, ambas sócias do Pereira Gionedes Advogados de Curitiba, Paraná. A Luíse é sócia fundadora, mestre em Direito Econômico e Empresarial pela PUC Paraná, mestre em Cooperação Internacional pela Universidade de São Marcos. E ela é especialista em Direito Societário pelo Instituto dos Advogados do Paraná e possui inúmeras certificações como contratos e proteção de dados. Já a Maria Amélia, ela é sócia também do Pereira Gionedes, mestranda em Direito, Tecnologia e Desenvolvimento pela Universidade Positivo, presidente do Centro de Estudos de Sociedade de Advogados do Paraná e presidente da Comissão de Sociedades da OAB do Paraná. Eu já quero agradecer a presença delas aqui no podcast e estou ansiosa para saber a visão que elas têm sobre a Banca Pereira Gionedes e o futuro da sociedade de advogados. Bom, Luiz e Maria Amélia, sejam muito bem-vindas ao Papo de Sócios. É uma alegria receber vocês aqui, essa nossa casa, escritório, para falar a respeito de temas que estão no nosso dia a dia, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que para quem está assistindo, vão tirar muitos insights, muitos aprendizados aí, porque eu sei do peso do escritório de vocês para a advocacia paranaense, Brasil também, mas mais aqui puxando a sardinha para o nosso lado, né? E é isso, a palavra está com vocês, vamos. Aqui não tem formalidade. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos, bom dia, Lara. Muito obrigada pelo convite, através da Maria Amélia. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, porque esse papo de sócios é muito importante até para troca de experiências, para poder aproveitar o que dá certo em um, que pode ser bom para você, e às vezes até coisas que nós podemos estar fazendo e que em outros não deram, mas por um determinado procedimento. Então, eu fico muito feliz de ter esse canal de comunicação que é moderníssimo, adoro e amo de paixão isso. Que Minha bom, colega Maria Amélia. isso aí. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Desejo um bom dia a todos, né? Agradeço o convite, Lara, você sempre muito simpática, né? Carismática nesses convites e abordando o tema das sociedades de advogados, da gestão, sempre com muito afinco, né? E trazendo coisas novas para nós. Muito obrigada. Não, muito legal. Eu tenho certeza que esse nosso trio hoje aqui vai fazer chover ideias, né, para a gente poder evoluir. Eu sempre gosto de começar todos os meus convidados. Que quem está assistindo não conhece necessariamente a história do escritório, a história da advogada, do advogado que está aqui. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim: ok, enxergar a Luíse Gionedes hoje, já, né, tantos anos de carreira, a gente não imagina como é que a Luíse foi estagiária, né? Luíse, como é que começou tudo? Volta no tempo um pouquinho para a gente ver. No tempo, assim, no túnel do tempo, falar qual tempo, né? Pelo amor de Deus, idade. Não, não, Coisa que eu abomino dizer, por quê? Às vezes eu aumento, às vezes eu diminuo conforme o cidadão. De verdade. perfeito. Mas no túnel do tempo, eu com 12 anos, na realidade, eu já estava decidida a fazer direito. Porque eu tinha fascínio de ver meu pai preparando as peças, de ver meu pai estudando teses, inclusive um caso que eu achei fenomenal e ali eu acho que foi um divisor de águas para mim. Vou fazer direito. Foi quando ele estudou um caso e que ele usou o caso do Fídias e da Frineia. E como Fídias
absolveu Frinéia diante de um júri totalmente de homens, onde as mulheres abominavam as outras, não só pela beleza, mas pela forma como que Frinéia se expunha, e a fez desnuda diante do júri, dizendo qual o homem ou qual a mulher não se encantaria com tamanha beleza e atirou com os véus. Eu achei aquilo fenomenal. Porque no interior e nas capitais, antigamente, quero que se entenda o seguinte: o júri, na realidade, é um teatro. E naquele tempo era um teatro de cultura, não que não hoje não seja, mas se usava muito Sócrates, Aristóteles, Platão, Epicuro. Então, assim, era um fenômeno. E aí, quando eu decidi, disse para o meu pai e para minha mãe que eu gostaria de fazer direito, que eu gostaria, porque naquele tempo você não dizia eu vou fazer direito, né? Na minha educação, não tão atrás, nós tínhamos que pedir permissão para fazer. E aí, quando eu disse, olha, eu quero estudar e quero fazer direito como faculdade, porque a minha mãe é uma mulher à frente do seu tempo, exigia das suas filhas estudo e também fazia fazeres domésticos, eu disse, mamãe, papai, eu quero fazer direito. Minha mãe e meu pai olharam para mim e falaram assim, não, você está muito nova para decidir uma coisa dessas. Eu falei, não, eu quero fazer e vou fazer, né? Se Deus quiser, né, mamãe, né, papai? Assim. Aí depois minha mãe veio conversar comigo e disse, você está fazendo isso porque você gosta muito do seu pai. E eles entendiam que era porque eu gostava do meu pai. E não. E aí, com 13 anos, eu fui para o escritório do meu pai, que foi o meu primeiro chefe. Meu Deus, quem trabalhou já com pais sabe como é difícil, porque o filho tem que dar exemplo para os demais. Então, eles fazem da gente o exemplo. Não se podia ir, era a máquina de escrever, eu tive que fazer datilografia, passar e não podia ter um erro. Então, foi o meu melhor professor. Foi o meu primeiro estágio, sem remuneração. Tá Isso bom assim? é bom frisar, né? É bom frisar, a gente pagava para estudar, para aprender. Muito bom, É muito bom. Excelente. E você, Maria Amélia, como é que foi teu começo? Acho que a gente nunca falou disso. Verdade, nunca falamos mesmo. Eu desde pequena sempre gostei muito de ler, né, e estudar, sempre fui muito estudiosa, né? Cresci rodeada de muitas pessoas inspiradoras, né? Meus pais, meus tios e alguns amigos muito próximos dos meus pais, né? Meus pais vieram de São Paulo e na década de 70 se fizeram aqui em Curitiba, né? E a doutora Luíse foi uma das pessoas, né? A doutora Luíse e o doutor Giovanni eram um dos amigos dos meus pais muito próximos, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela foi uma inspiração para mim. Conheci ela por volta da década de 80, Olha, né? Apesar de eu estar proibida de falar de datas aqui, né? Mas conheci ela. e ela é estudiosa de verdade mesmo. Sempre foi uma coisa que eu Muito. gostava de fazer, né? E gosto até hoje, né? Gosto muito de estudar. E, e daí foi meio que uma consequência. O incentivo por ter um trabalho, uma independência financeira veio muito da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela começou trabalhando, ela tinha essa independência financeira, depois teve filhos, né? E começou a trabalhar com meu pai e depois acabou se tornando do lar. Então, ela sempre ficou com esse desejo meio reprimido, né? E vinha me incentivar, filha, não faça como eu, busque, né, a ter a sua independência, trabalhe, tenha a sua profissão, tal, porque meu pai, ele vinha de uma geração mais machista, né, mais retrógrada nesse sentido.
E a inspiração pelo direito veio da doutora, né, da doutora Luísa, que eu conheci desde cedo, e dos filmes americanos, né? Eu acho que os filmes americanos, eles acabam despertando para a gente esse olhar também, né, da argumentação, dos estudos, das teses. Então, foi ali. Muito cedo comecei a trabalhar já no escritório, no Pereira Geonetes, né? Foi o meu segundo estágio, na verdade. Antes trabalhei no Tribunal de Justiça e daí já aqui fiquei eternamente. E é uma das sócias e mandatárias do escritório, né? Muito bom, muito bom. E o curioso, né, o quanto que a gente deve tanto das nossas decisões, muitas vezes, para as nossas mães, né? Temos mães mais ou menos da mesma geração, e eu percebo assim o quanto que a presença delas dizendo, olha, vai, estuda, incentiva, né? O quanto que a gente é o que é por conta de toda essa herança, né, de força, de coragem, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai lá com coragem, com determinação e vai desenvolvendo tudo, né? O quanto que a gente tem isso. Eu sou muito grata à minha mãe por ter me empurrado muitas vezes, falar assim, na dúvida, ai, mãe, será que eu vou? Será que eu faço? Vai, vai, empurra, vai, né? Com toda a energia, né? E, lógico, vocês duas. Eu li o currículo de vocês, assim, vocês não param de estudar, vocês não pararam de estudar. Como é que foi a decisão, assim, de planejamento de estudo, de área de atuação? Isso aconteceu meio que naturalmente ou não? Ou foi assim, era a matéria preferida, ou era a matéria do escritório? Como que dá essa especialização, vamos dizer assim? Bom, nessa decisão de estudar direito, primeiro, depois de meu pai, o segundo estágio que eu tive foi de curadoria de família. O professor Ari Florencio Guimarães, que era meu professor de processo civil, na época me indicou, que na época você tinha que ser indicado para fazer uma curadoria, para ser curadora, a estagiária, assistente estagiária na curadoria de família. Então, foi a primeira matéria que eu trabalhei foi de direito de família. E ali também, quero te dizer que foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu tinha contato com as profissionais da época e via nelas um comportamento que eu não gostaria de ter enquanto profissional do direito posterior. Vai dizer-se para mim, mas você gostaria de ter um perfil mais masculino? Não, mas de atitude e de postura diferenciada. Eu queria ter e gostaria de ser, na época pensava, uma advogada que tivesse uma técnica muito apurada, de muito estudo, e que aquilo me fizesse uma diferença sem precisar de ficar na dependência de amizade, não é amizade, mas de muito, era muito tênue o do direito com aquilo que se praticava nos balcões da época. Então, você tinha que ter um relacionamento muito bom, e isso é uma coisa que foi muito desenvolvida, inclusive no pessoal do escritório, o bom trato, a educação com aquele que está atrás do balcão te atendendo. E, apurado a isso, a técnica, porque você saberia que quando você estivesse ali, você não estaria só pedindo um favor, mas você estaria mostrando que você também sabe muito bem aquela matéria. Então, essa foi o primeiro contato que eu tive com a área de direito de família. Depois eu tive contato por outro professor também
com a matéria de direito penal, e ali que foi uma discussão com a minha família, porque eles não queriam de maneira nenhuma que eu fizesse direito penal, que eles achavam, apesar de que eu adorava, e tive um mestre, que foi o mestre dos mestres em Curitiba, que era Alcides Munhoz. E ele era um professor excepcional. Então, quem gostasse de direito penal iria se apaixonar de qualquer maneira. E, por coincidência, fui contratada também nessa área como estagiária. E quem me tirou dessa área, desse comodismo, não é comodismo, porque juntou a fome com a vontade de comer, né? Foi a doutora Carmen Palmiquinski Misturelli, que num determinado problema penal que eu estava enfrentando, ela disse: menina, o que você está fazendo aqui? Tua área não é aqui, você tem que ir para outra área. Eu falei: mas por que será, né? E ela: não, você não é daqui, você tem que fazer civil, você tem que fazer comercial, vai para essas áreas. E você sabe que, coincidentemente, ou que eu acho que não é coincidência, é Deus, encaixou de eu trabalhar no escritório que tinha um potencial em direito civil muito grande, que é do Manuel Antônio de Oliveira Franco. Na época se chamava Oliveira Franco Advocacia. E ali eu me desenvolvi na parte de direito civil e, em seguida, em direito tributário. Essas foram as fases iniciais da minha profissão, do meu estágio e também profissão, porque daí eu já estava dentro como profissional do direito. Perfeito. Nossa, muito legal, né? O quanto que a gente é realmente influenciado pelo meio, né? É. O quanto que professores fazem a diferença. Tem uma menina que sempre nos acompanha, tentando nos fotografar, então ela foi para o primeiro andar da mesa, viu? Esse é o segundo andar, e o primeiro, ela estava no primeiro. E manda essas fotos depois. Tá bom. Muito bom. E você, Maria Amélia, como é que foi assim, você decidir pela questão societária? Você tem aí várias questões de tecnologia também, né? Que hoje não dá para ficar fora disso. Como é que foi essa tua escolha? Também vai natural, assim, na medida do convívio? Eu acho que foi um pouco natural, né? Eu acabei iniciando na área civil do escritório, né? No Tribunal de Justiça eu fiz a parte penal, e lá no tribunal eu vi que eu não queria direito penal, né? Então, O direito penal, ele é legal na teoria, né? Ele é legal na teoria. foi importante para eu decidir isso, né? E foi uma passagem relativamente breve, acho que eu fiquei uns 9 meses lá, mas foi suficiente para eu ver que eu não gostaria mesmo de atuar na área, embora eu fosse muito bem, né, na faculdade, na matéria, né, me despontava na matéria, mas eu vi que eu tinha uma sensibilidade muito aguçada para trabalhar nessa área, né? E no escritório eu vim trabalhar principalmente nessa área civil. Na época, o escritório já trabalhava para diversos bancos, né? E eu sempre fiquei mais voltada na área de direito bancário, Mas também civil, direito internacional, contratos internacionais nós tivemos brigas bonitas, lindas, maravilhosas. Verdade, que vão ficar para a história. Bom, né? teve uma audiência que nós participamos, só numa audiência, foram 12 horas de audiência pesadíssima sobre importação de bens, e esses bens estavam, na realidade, teve um problema no embarque, e vieram vários profissionais de São Paulo para cá e tudo. E eu me lembro muito nitidamente, porque era dia do aniversário do meu marido, nós entramos na audiência às 1h30 da tarde. Verdade. Quando foi 8 horas da noite, eu pedi licença
a Maria Amélia ficou só, né? Porque, ficou. Eu falei, Excelência, o senhor me desculpe, mas eu tenho que sair agora, porque hoje é aniversário do meu marido. Se eu não estiver em casa hoje, vai dar separação. Aí a Maria Amélia ficou. Mas esse juiz faz a diferença no Poder Judiciário Verdade. paranaense. E acabou terminando a audiência, né, tarde da noite, ele deu a sentença naquele dia, né, e foi um caso emblemático. Eu até, né, estudei também comércio exterior, né, era uma coisa assim que eu tinha, eu sempre gostei de línguas, tudo, então eu fiz 3 anos da faculdade de comércio exterior. Então, esses casos de direito internacional, assim, sempre foi uma coisa que me chamava a atenção e eu gostava, né? E a doutora também se simpatizava com a matéria, Adorava. tudo. Então, a gente trabalhava muito bem em conjunto nesses temas, né? E foi um caso, agora está resolvido, já fizemos acordo e tudo mais, mas demorou, né? acho que uns 10 anos para ser pago o seguro, porque daí também envolvia a parte de securitária com relação. Não, isso, a securitária que envolvia a produção agrícola internacional era a plantação de arroz em Santa Catarina, né? Era outro também de direito internacional. Quer dizer, não foi só na área bancária e não é só na área bancária que nós trabalhamos juntas e trabalhamos em contratos até hoje pesados, assim, que eu digo, Maria Amélia, vamos dar uma olhada nisso, apesar de que o nosso sócio da área, os sócios da área, às vezes a gente tem que dar uma bypassada neles. Se o caso for bom e a gente estiver curiosa para ver como é que a coisa funciona, né? Sandra corre com a gente, mas a gente gosta de. Muito bom. E a parte da tecnologia, na verdade, hoje é meio que uma necessidade, né? Diante de a gente que trabalha também com volume, né? Nós temos alguns clientes de volume, né? A tecnologia aí está diariamente presente no escritório, sem dúvida nenhuma, e como uma aliada, né? No nosso dia a dia. A doutora Luísa é super para fintechs, né? Certificada em várias. Eu adoro a tecnologia, né? E eu embarco com ela nessa, sem dúvida nenhuma, né? Temos pensamentos, né, muito parecidos nesse sentido. Nossa, muito legal. O quanto que vocês são afinadas realmente em termos técnicos e acredito que em outras questões também, né? E vocês mencionaram, né, os outros sócios e tal. Eu queria puxar esse gancho de a gente é treinado para ser advogado na faculdade, né? O dia a dia do escritório ele leva a prática de habilidades da advocacia, né? E não da sociedade. Sociedade envolve outras coisas, envolvem outros talentos aí para a gente poder levar adiante um escritório, né? Como é que foi essa escola para serem sócias? Tanto o Luiz, que tem uma história ligada ao teu pai, né, Luiz, que é a primeira, talvez, né? Estou aqui conjecturando, o primeiro momento societário como filha do sócio, né? E é uma questão importante. E depois Maria Amélia vem para também, né, dentro do desenho. Como é que foi essa história de sociedade? De sociedade, assim, meu pai sempre trabalhou sozinho, em Cascavel. Tá? Ele era madeireiro, daí ele veio, se desencantou porque foi comprar olarias para fazer ele queria um segmento completo dentro do materiais de construção. E com a Revolução de 64, teve um impedimento de aquisição de máquinas e utensílios para esse segmento, devido ao próprio fechamento das fronteiras. E aí, meu pai foi exercer a advocacia em Cascavel. Meu pai nunca conseguiu, assim, ele não era de transferir, ele transferia conhecimento para nós, porque dentro de casa nós tínhamos uma educação muito rica, né, em leitura, poesias, jornais.
e que era uma exigência que você, no dia a dia, no seu jantar, você tinha que falar o que você tinha lido, ou uma poesia que eles tinham colocado. Cruz e Souza, Castro Alves, Almas Penadas do Joaquim Serra, com 42 versos, a gente tinha que dar conta, entendeu? Então, para dizer assim, ó, meu pai tinha uma cultura muito grande, mas ele nunca formou pessoas. Vinham pessoas trabalhar com ele no escritório dele. E eu vim para Curitiba para estudar. Então, o primeiro escritório foi o Oliveira Franco. Daí, depois eu vim trabalhar, na realidade, com o meu marido, que era o Giovanni. E, na época, quando eu vim para trabalhar com ele foi para a carreira pública, né? Ele foi procurador do município geral, depois ele foi de novo procurador geral do município, depois ele foi secretário do governo, depois ele foi secretário da Casa Civil, depois ele foi secretário da Fazenda, depois ele foi, por 7 anos, presidente. Primeiro ele foi diretor do Curitiba Futebol Clube, nosso Timão Verde. Eu sei que pode ser que muitos não sejam, mas eu tenho que falar isso. É de coração, não tem para mim problema nenhum. Convivo muito bem, convivemos aqui no nosso escritório com os 3 times. Já tivemos torcida dos 3. Então, assim, quando ele foi para a Procuradoria, eu estava começando com ele no escritório na Visconde do Rio Branco, 216. E aí, no desenvolvimento da profissão, eu fui contratada na época pelo Pinheiro Neto como correspondente em Curitiba, no Paraná. E uma das coisas que eles me chamaram a atenção é que eu não tinha sociedade. Por quê? Nós já tínhamos a Mônica Franco Bresolim, tinha a Carmen Arriagada Berrios como estagiária. E um colega meu que trabalhava na época, estava naqueles 2 anos de licença, Odilon Renhart. Daí eu disse, mas por quê? Não, porque nós só contratamos se você tiver uma sociedade. E aí que eu fundei o Pereira Gionedes, que antes se chamava Advocacia, e depois se passou a chamar, na década de 2000 ou 2010, passou a se chamar Pereira Gionedes Advogados. Quando nós começamos e já tinha a Mônica, daí tinha a estagiária Carmen, né, que foi uma das primeiras estagiárias que deu conta, porque o nível de exigência para estagiário na época era muito maior do que hoje nós temos, porque primeiro nós olhávamos se tinha cultura. A cultura jurídica para nós era muito importante. Segundo, responsabilidade. Terceiro, dedicação. E os pais ajudavam muito nessa ocasião com tudo isso, né? E aí, devido a esse contrato que eu firmei com o Pinheiro Neto, é que foi feita a sociedade. Errada ainda. Eu não tenho vergonha de dizer. Advogada, sem ler direito o estatuto, vai lá e faz da junta. Recebi, ó, por isso que é bom tudo isso, e sim, você errou, arruma, né? Aprende. Recebi do presidente, que na época estava, que eu conhecia bem, você não pode fazer numa sociedade de advogados, na junta comercial, você tem que fazer no, na sua seccional. Aí eu fiz na seccional do Paraná e aí nasceu direitinho, com os atos normais, corretos à época, o Pereira Janedes Advogados, em que fazia parte eu, a Mônica Franco Bresolim e Niente, porque o meu colega Odilon Renhart resolveu voltar para Sanepar, do qual ele era concursado, um excelente e ótima pessoa, mas ele preferiu voltar
para a iniciativa pública. E assim nasceu o Pereira Janedes, hoje advogados. Perfeito. Muito bom. E ser sócia, como que vocês veem isso? A posição de sociedade hoje? É, quantos anos está a sociedade? Já o quê? Já uns 30 anos? Não, vai. Mais, Nós, né? nós temos 40 anos de 40 sociedade. anos. É, claro que a sociedade vai passando por várias modificações, a própria advocacia, o mercado, ele foi mudando muito ao longo dessas décadas, né? Hoje, como é que está o escritório? Como é que é ser sócio do escritório? Quantos sócios vocês são? Qual o tamanho da equipe? Como é que está essa regência? A regência é ótima, porque assim, olha, você tem que se adaptar conforme o tempo. O direito é dinâmico e a sociedade também é um órgão vivo, né? No início, os, os sócios, e isso foi uma tomada de decisão minha, só poderiam ser pertencente como sócio, se sentar à mesa com você, dar a mão e vamos enfrentar tudo, porque isso que eu entendo como sociedade é você dar a mão. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos ver o que é e todos comungando de valores comuns. Esses valores é o mais forte de tudo numa sociedade, né? E a gente vê isso no dia a dia nosso, né, Maria Amélia? É no dia a dia nosso, né? Nós fomos verificando, por exemplo, o que o escritório, na época, era deficitário. Quais as áreas eram deficitárias? Nisso, agregou-se o direito do trabalho, que era muito procurado por quem já era nossos clientes na área de direito previdenciário, na área de direito civil, nessa ordem, previdenciário, direito civil, começando o direito tributário, que eu adorava, e tinha paixão por direito tributário, mas uma coisa que perguntavam muito, por que vocês não têm direito trabalhista? Né? E nisso veio se somar a nós o Marcos Vinícius de Lacerda Costa, que há muitos anos já deixou essa casa e foi ser desembargador, primeiro juiz do Tribunal de Alçada, e logo a seguir, com a União, passou a ser desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Depois, o que aconteceu? Aquela explosão com a Constituição de 88, sobre o quê? Exatamente sobre a matéria tributária. E ali, outro nicho que a gente encontrou, do qual eu amava de paixão, e encontrei um motivo de incrementar e de crescer e ver e trazer elementos para aquela área que gostava. E nisso participou, e até hoje, quando eu vejo as peças, eu sei que é dele e que já nos deixou, que era o Edgar Davi Busso, que era a pessoa que eu confiava que ele ia entender aquilo que nós estávamos falando e a facilidade com que você tinha para lidar com ele, no sentido de que quando ele entendesse o caso, ele ia com você na tese. Por quê? Por que isso? Porque, gente, nós estamos falando de 1988. As pessoas tinham um medo danado de trabalhar e de verificar e de entrar com ações contra o fisco. Um dos meus primeiros casos era classificado, você vê como que a vida vai te levando e o destino te molda, né? Um dos meus primeiros casos foi de direito penal com tributário. Inclusive, falei isso numa reunião, né, na OAB, porque ela enquadrava tudo. O nosso cliente, ele tinha adquirido tapetes, e aí ele foi autuado como esses tapetes eram árabes, eram persas, e ele tinha sido qualificado como contrabandista, né?
E aí eu disse, não, mas não é contrabando. Por quê? Por que que não é contrabando? Contrabando é quando não tem nada similar no país e você traz. Mas tinha os tabacou aqui. A gente comprava na Casa Nova. Então, era desse caminho. Então, eu consegui desqualificar. E tributar, na parte tributária, lógico que cai tudo diferente, né? Então, assim, as áreas do escritório foram sendo adensadas, né, Maria América? Conforme o que você via no mercado. Por exemplo, eu fiz um mestrado de cooperação internacional em meio ambiente, que eu amo também de paixão. Ambiente, para mim, assim, é uma coisa necessária, as pessoas têm que estar, inclusive, pelo pacto que a Maria Amélia, inclusive, é responsável dentro do escritório, né? O Pacto Global, os pilares do ESG, tudo. É um mestrado que faz 30 anos. E que hoje você vê um movimento maior, mas quantos anos isso? Eu achei, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na realidade, o tempo é o senhor da razão. Agora você veja com todas essas catástrofes, com esse problema securitário que está vendo, você vê como é necessário. Tem aí a agenda agora, né, 31 agora no Rio de Janeiro, em junho, ou julho, mas você veja, olha a distância de tempo, coisas que nós, assim, nós estudamos assim, se você visse assim, o que nós estudamos já na época dos desastres, o que poderia ser feito para evitar, problema dos leitos de rios e tudo mais. Mas é uma coisa que a humanidade tinha que passar e se autoeducar. E os indicadores quais são? Nós, mulheres, e os nossos filhotes. São os maiores indicadores diante dos PNUD da vida, dos fundos monetários, dos que davam, porque com essa nova política, essa nova ordem mundial, você vai ter tem muita restrição, né? Mas os indicadores para que isso aconteça de melhora no nosso meio ambiente social e econômico são as mulheres e as crianças. Então, esse é o gancho, e até falei demais, e a Maria Amélia vai completar. Você sabe que Vai, eu acho por que é favor. muito curioso, Luiz, e assim, pensando no crescimento do escritório, e você trouxe aqui elementos muito importantes, né? Por que que a gente cresce um escritório? Para que que a gente quer sócio, né? Se não é para agregar conhecimentos a mais para poder fazer frente a uma necessidade de mercado, né? Esse é o crescimento que a gente justifica estratégico, porque é isso, né? Conhecendo bem a tua região, os teus clientes, as necessidades, estando antenado, né, com o que acontece, a gente vai exatamente falando, tá, eu não consigo fazer tudo sozinha, né? Imagino você na tua posição, não dá para fazer tudo sozinha. Então, eu preciso de pessoas que tenham a filosofia muito próxima, né? Muito coerente ali, de princípios, de valores, como você bem falou. Tendo isso, eu agrego com conhecimentos aí do direito específicos, né? Quer complementar, Mari? Eu acho que a linha é essa mesmo, né? A gente sempre, a doutora e Você. nós, assim, sempre observamos as necessidades e de acordo com as necessidades, tanto do mercado quanto dos interesses, né, do próprio escritório, a gente foi aos poucos crescendo, mas sem esquecer, né, dessa questão de valores mesmo, de pensamentos, né, um tanto quanto parecidos, né? Até acho que foi você que comentou aquele dia que nós estávamos juntos na quinta-feira, na reunião do César, né? A importância de se escolher os sócios, né? A importância de você eleger aquelas pessoas que vão trilhar esse caminho com você. Principalmente os mais jovens, né? Quando saem da faculdade, não é tão fácil assim, e é como um casamento, né? Acho que foi você que comentou isso, né? Eu e a doutora temos um casamento de mais de 30 anos. Não conta para o grande público, por favor, corta. Né?
Mas eu acho que como todo relacionamento, né, acho que a gente já passou por muitas coisas juntas, né, com períodos fáceis, períodos difíceis, né, e tudo isso só vem a agregar, né, só vem a melhorar a confiança, né, essa reciprocidade que tem, a gente às vezes já sabe, só de olhar para ela, eu já nós já sei o que temos. ela está pensando, qual que é o posicionamento, sabe? Então, acho que essa confiança que se cria ao longo do tempo é bem importante. Então, é importante crescer, é importante agregar mais sócios, e a gente tem que dar oportunidade a outras pessoas também para entrar no escritório, né? Isso é uma coisa que a gente estava comentando. Né? Pouquinho antes da reunião, né? Um pouco antes da reunião nós comentávamos isso, né? A gente tem interesse de abrir essa porta para novas gerações também, né? Porque é natural o envelhecimento. É natural, né? E também a modificação do mercado, né? E os jovens estão aí, né? A gente sempre procura se adaptar a essa modernidade, mas os jovens sempre têm algumas facilidades em determinadas matérias e nós, né, temos facilidades em outras. Então, eu acho assim, o conjunto, essa combinação de gerações é muito importante. Né? A gente vê, até quando a gente faz a reunião de sócios aqui, e a gente vê os posicionamentos, os nossos sócios, eles têm idades diferentes, né? A gente pode dizer isso, que temos várias gerações, né? Tem alguns mais novos do que eu, né? Tem outros mais velhos do que eu. Então, eu acho que essa mistura ela só vem a acrescentar, né? E eu acho que com o tempo a gente vai ter gente mais jovens do que os jovens que nós temos hoje. É verdade. Isso. Porque nós temos do Baby boomers até agora a da Grace é alfa, né? Não, né? Não. Ela tem 32, 33 anos. 32. Geração Y, Z, alguma coisa assim. Eles foram mudando de nome, né? Mas o fato é exatamente isso, né? É ter essa visão que o escritório pode durar para sempre e Isso. as pessoas vão passando e vão mudando de papéis e vão mudando de. Porque é isso, né? Imagino que tanto você, Luíse, quanto você, Maria Amélia, não têm as mesmas funções mais que tinham lá atrás, no começo. Outras pessoas estão fazendo coisas que antes a gente fazia. E hoje estamos numa outra dinâmica, né? Quantos vocês são hoje no escritório? Nós somos em 11 sócios e somos em. Você sabe o número de 200? De advogados, nós temos 180. É uma turma. 180 advogados, né? Esse número, às vezes, Flutua, né? Porque com a tecnologia também ajudou, né? Ajuda. Mas aí, na realidade, ele flutua até 200, 220. Então, é a média. 200 é a média, né? A média é 200, fora E os todos sócios. em Curitiba? Estão todos em Curitiba? Não. 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 A gente possui 8 filiais, né? Nós atendemos alguns clientes 6 carteiras, outros clientes 4 carteiras, né? 4 estados, 6 estados, né? Varia de acordo com... Atendemos o teu Mato Grosso do Sul, querido, né? E tem a Cássia de lá, que é um amor de pessoa, que trabalha conosco há quanto tempo? Acho que uns 8 anos, né? A nossa Mas eu acho até... a gente tem uma filial no Mato Grosso do Sul, fica aí o convite para você fazer a visita à nossa filial no Mato Grosso do Sul, né, conhecer a Kátia, é uma pessoa muito bacana
a Cássia, e ela está conosco há bastante tempo, ela faz parte de alguns movimentos da OAB também, ela é E muito gosta do engajada, agronegócio. gosta do Tá no agro. lugar certo, tá no lugar Tá, certo. Tá no lugar no lugar certo. certo. E E me e diga, ela nos incentiva. E o que nós vamos fazer agora com a reforma, doutora? Sabe? aí, muito Né? bom. Ela é bem positiva. E me diga uma coisa, com 180 flutuando, 200, 220, 11 sócios, como é que funciona a estrutura de gestão de vocês? Tem um conselho de sócios, tem gestores? Como é que é esse desenho de gestão? O desenho de gestão, assim, olha, primeiro a gente olha muito a questão de liderança, porque eu acho que antes de você ser gestão, de falarmos de gestão, a gente tem que falar em liderança. Que para mim não é o contrário, não é o gestor que é líder, mas sim o líder que é gestor e pode ser o líder se dar e querer ser um gestor, como pode também ser um gestor que não dá certo e ele queira ser só líder. Por que isso? Porque na liderança eu entendo assim que a necessidade é de você dar exemplo, você trabalhar junto, trabalhar em equipe, saber as necessidades daquela equipe, que não adianta você olhar de fora, porque o teu olhar de fora não sabe o que está dentro. Então, nós sempre trabalhamos dentro das nossas equipes e equipes diversas a nós, né? Que não é nossa. Às vezes o sócio acha ruim, cria aquela dificuldade às vezes na hora, aquela relutância, mas você está vendo que a coisa não está andando certo. E é teu dever como gestora, aí no papel de organizar, de olhar, de ter as fluências, né, daquele olhar mais aguçado para o ser humano, para o ser profissional, para a técnica e para o seu cliente, porque afinal de contas, o olhar no cliente é tão importante, porque às vezes você pode ter a melhor técnica, mas se você não tiver aquele amálgama com ele, não vai resolver nada. Ele não vai te querer. Ou ele vai te dispensar, que é fácil dispensar, na primeira oportunidade, né? Então, nós trabalhamos muito com lideranças, formamos líderes primeiro, vemos quem se desponta como líder. E aí depois nós passamos para a questão da gestão destas equipes, ou até para chegar depois no modelo que você espera que a gente tenha. Por que eu digo isso? Porque, assim, olha, para você ter uma ideia, nós fazíamos reuniões, inclusive em mesas parecidas com essa na Visconde, e uma vez eu sinceramente fui surpreendida, e eu tenho certeza que ela também foi surpreendida. Nós precisávamos de eleger uma líder, e naquele tempo nós chamávamos de gerente, porque daí era organizacional, fazia o trabalho assim, ó, esse aqui tem que sair as agendas, tem que ver isso, tem que ver aquilo, que isso é o papel do gerente, né? Mas nós precisávamos de uma líder. E nós eu falei assim, mas gente, nós não estamos tendo mais líder, porque sempre o líder, quando você trabalha, você vê aquele que se desponta, que fala isso, fala aquilo, né? Une, dá opinião, vai na reunião e fala, não, isso não dá certo, isso dá certo, né? E tal, te dá, olha, tem que criar isso agora, porque senão vai dar errado. E tinha uma menina, uma advogada, bonita, com, olha, um olhão assim, eu digo que os olhos dela são lindos, maravilhosos. Ela é uma menina bonita, mas o olho me chamava muita atenção, que se sentiu esquecida, porque ninguém a convidou para ser líder. Nunca passou pela nossa, Daiana, nunca passou pela nossa cabeça, porque ela era quietinha, tímida, e ficava no cantinho dela. A gente não via aquele movimento assim, que a gente estava acostumado com tipos de liderança mais ativos, né? Mais proativos assim. E aí nós duas conversamos, a Maria Amélia trouxe a situação que nós ficamos sabendo, né? A Maria Amélia por um lado, eu por outro.
Aí nós fomos trocar figurinhas. Escuta, mas será? E tal. Chamamos a menina. Ela tremia o queixo, dizendo que a gente tinha que mudar e que não era só quem era proativa daquele jeito, né? E nós apostamos na menina. É uma senhora líder e é uma senhora gestora. Aí eu chego no gestora. Muito bom. Então, assim, olha, e já tivemos líderes muito bons que foram para a gestão e que não deram certo. Um deles é um caso de São Paulo. Nós achávamos que o cara ia estourar, porque apresentava assim trabalhos em reuniões, tudo direitinho, tudo. Mas quando ele foi para caminhar, assim, não sozinho, porque na realidade a liderança é uma ilha? É, porque você também tem que tomar posições que às vezes não são agradáveis. Aliás, muito, né? E na gestão, você tem uma cobrança. E que também não é agradável, porque quando está tudo bem, mas quando está ruim, tem que estar lá. Como é? Vamos lá. Preto no branco, como é que é isso? Né? E aí nós sentimos que esse gestor não era para caminhar sozinho. Ele é um líder que tem que ser acompanhado, que a gestão está sendo dela. Lara, uma coisa assim que acho que é importante a gente destacar, né? O escritório, ele sempre dá oportunidade de crescer dentro do escritório, né? Então a gente sempre procura buscar os profissionais dentro do próprio escritório, né? Formar os profissionais. Então, assim, eu sou um exemplo disso, né? Comecei aqui como estagiária e aos poucos fui crescendo aqui dentro, né? Me lembro a primeira equipe era só eu, mais um advogado e um estagiário. Então, assim, aos poucos você vai galgando espaços aqui dentro, né? E, claro, quando necessita, nós vamos no mercado, né? Mas é sempre a gente dá preferência para os estagiários que se formam na casa, né? Damos preferência para os advogados que estão na casa, para que assumam os cargos de liderança dentro do escritório. A prata da casa que a gente fala, né? Vamos dar preferência à prata da casa. Beneficia a prata da casa, porque são pessoas que a gente já conhece, né? Já trabalha com eles, sabe da dedicação. Então, assim, é uma forma da gente também prestigiar aqueles que estão conosco há mais tempo. Já vi gente que trabalhava na área civil e para trabalhista, sabe? Já vi. Tributária para a área também de saúde. Tem a oportunidade de mudar, acaba até mudando de área, sabe? Porque é uma outra área, tem afinidade com aquela área, vai ter uma outra oportunidade, então acaba investindo, né? Estudando um pouco mais, mas acaba despontando no outro departamento. Então, isso também acho que é uma coisa importante, né? Mas, como até a gente conversou aquele dia, né? Hoje a gente vê, infelizmente, os jovens, eles não, poucos ficam, né? No escritório, eles não estão criando tantas raízes. Os advogados não, os advogados a gente consegue ver essa evolução. Agora, os estagiários a gente ainda vê, né? Muita migração. Bastante rotatividade. Rotatividade. E aí a doutora até criou um programa específico, né? E eu acho que está funcionando muito bem. Sou muito fã desse programa com um dos nossos advogados aqui, é liderado pelo Luan, né? E ele faz uma gestão de um banco de talentos, digamos assim, né? São estagiários que despontam como estagiários, fazem um treinamento específico com aulas, inclusive de matérias técnicas
né, sobre recursos, né, sobre Código Civil, tudo que a gente vê que é necessário. Para complementar até a própria faculdade, né? Para complementar Postura. como falar em público, sabe? O Luan é uma pessoa que tem uma oratória excelente, né? Invejável até mesmo para nós, advogados, né? Ele canta músicas líricas, sabe, Lara? Então, ele é uma pessoa assim que tem realmente esse talento. Ele faz parte do grupo do canto gregoriano. Nossa, que incrível, que incrível. E uma coisa assim que vocês colocaram, né? Como a gente forma equipe, né? Claro que quando a gente utiliza os pratas da casa para ir fazendo o ensinamento da cultura, principalmente do escritório, né? O como a gente atende cliente, como que a gente resolve os casos, como que a gente se une enquanto temos um problema, enfim. Você fazer isso na base, desde o início, e levar esse profissional para o crescimento, é claro que tem um resultado completamente diferente de quando a gente pega alguém do mercado para colocar numa posição mais sênior, vamos dizer assim, uma coordenação, uma liderança. É, temos só que ter a paciência de estar sempre formando, né? Porque a necessidade, às vezes, ela não acompanha a velocidade do crescimento individual, né? Então, assim, é sempre um dilema, né? Então, se a gente consegue fazer isso com muitas pessoas ao mesmo tempo para ir levando para esse crescimento, ele é importante, né? Às vezes a gente tem sorte, né? Ganha na loteria. A doutora Ganhamos. Sim, tá me cutucando aqui, né? Mas até uma das nossas gestoras ali, a gente contratou um advogado recentemente, se saiu muito bem como técnico ali na área, né? Se despontou, ficou como sub, né? Gestor na área, né? Como líder, né? E hoje ele assumiu a liderança de uma das áreas, né? Nossa, ali na parte de recuperação de créditos, sabe? Então, assim, e está saindo muito bem mesmo, né? Outro que a gente deu sorte também foi na parte de recursos. De recursos também, com o Lucas Francês lá. A gente também deu sorte com. Então, assim, é Sim. impossível? Não é impossível, né? Mas é difícil. É muito difícil. A gente sabe que é difícil. Mas quando o escritório tem a sua estrutura de valores muito clara, isso já acaba se conectando na hora da contratação, né? Quando a gente tem que trazer alguém de fora, se isso está bem claro, a pessoa mesma vai se encaixar ou não rapidamente, né? Não é uma coisa que demora, né? Não, você vê muito assim, às vezes em um mês você já sabe, né? E as outras pessoas que estão junto com aquele que você está trabalhando com ele há pouco tempo, elas dizem, dá, não dá, não tem organização. Estava falando com uma advogada, ela está dizendo, não tem organização nenhuma, isso aqui não vai dar certo. Falei, quanto tempo você deu para ela? Ela disse, mais 2 semanas. Eu, ó, doutora, se não for em 2 semanas, eu falei, não vai dar, né? Acho E ela foi difícil. bem direta para mim, eu falei, então tá ótimo, né? Ela estava conversando comigo, então, assim, são coisas que você pode ter muito boa surpresa, Sim. mas é complicado, né? E uma coisa que a gente sempre faz também, né, é o processo seletivo, ele é feito de forma técnica, né, e também com uma entrevista, né, ele sofre entrevistas também com os sócios, né? Então, assim, a parte técnica, a parte mais burocrática, ela é feita pelo nosso RH administrativo. administrativo, né? Mas os finalmente e aquela parte de contratação efetiva, né, fica em cargo dos sócios. É que Quem bate o lá martelo.
Sim, ó, você vai, a pessoa está bem dizer contratada, como aconteceu comigo, né? Eu peguei e falei assim, nossa, que maravilha, estão contratando, quem que está sendo contratado? Ah, isso, fulano, tal, tal. Ah, é, e tal. Falei assim, me diga uma coisa, o que que você acha do nosso sistema jurídico brasileiro? A pessoa enrolou, enrolou, enrolou. Isso se visse, a peça é um primor. Eu falei, então assim, e o sistema infraconstitucional, o que que você acha? Enrolou, enrolou. Eu falei, aí a pessoa, o profissional disse assim para mim, ah, mas olha, eu já estou na integração, porque daí tem todo, depois todo o processo administrativo, porque são bem divididos as duas coisas no escritório, tá? Advogados é tratado pela administração, que tem, exige uma cuidade melhor, é outro tipo de profissional, outro tipo de nomenclatura, outras explicações que a administradora, que é formada em administração mesmo, faz com a equipe dela. E a outra é de funcionários, que é a RH. Ah, se diz assim, mas tem alguma coisa do RH que transita pelo administrativo? E tem alguma coisa do administrativo que transita pelo RH? Eu posso te dizer que do RH transitando para o administrativo, não. Mas do administrativo para o RH, sim. Exemplo, o RH teve um funcionário que se formou em direito e tem uma avaliação pelo RH excelente, né? Ele foi analista ou foi auxiliar administrativo, teve um desempenho, tem acuidade com o vocabulário e tudo, mas não teve oportunidade de ser estagiário, até por conta que ele não quis, porque daí é outro regime. Aí, o que que acontece? Doutora, quer uma, né? Eles falam para gente, né, Maria Amélia? Nós queremos dar uma oportunidade. Ah, quer? Então tá bom. Faça tudo como manda o figurino lá e vamos começar com ele aqui como júnior no administrativo. No jurídico. Essa passagem daqui para lá já não é recomendável no escritório, É tá? mais complicado, com certeza. Não, não dá. Aí nós separamos dessa maneira e dessa maneira está dando certo, né? Só que a nossa administradora deixa a gente quase louco, quase mais do que eu, né, Maria Amélia? E ela fala mais do que eu, hein? E rápido. Então, nós temos uma administradora profissional no escritório. Temos que faz a administração que eu chamo a genérica, pessoal dos advogados, os contratos dos advogados, o que tem que atender o escritório no dia a dia, como que vai funcionar, se está funcionando água, luz, entrada, arquivos, documentação, histórico do escritório. Perfeito. Ela se chama Adriana Andrea. A Sandriana é ótima. Precisamos agendar uma ida minha ao escritório que eu quero visitá-las, viu? Ah, venha, Por amiga. favor, você vai Ah, gostar. E vai vamos, ter vamos. pão de queijo quando você vier, porque cortaram os pão de queijo da gente aqui, ó. Lara, vai ter uma palestra. Ai, convida. Vamos convidar você. Vai ter uma palestra dia Agora não. 28, sexta-feira, às 9h30 da manhã, Com o né? André Com o André Foloni, para né? falar sobre o imposto, a seletividade do imposto de renda, do imposto do IBS na reforma tributária. Ah, Má, depois me manda os dados certinhos do horário. Nossa, se eu É, vou ter o maior prazer de ir. vai ter via Zoom, tá? Mas vai ter Ter presencial presencial, Ah, se eu né? também. puder presencial, com certeza. A gente tem que Então, quebrar esse Zoom, né? vai ser um prazer receber você aqui, tá? Muito bom a gente poder estar juntas, né? Depois tem um Deixa, cafezinho ainda, Lara. Depois tem um coffee. Uma coisa que a gente sempre preza, né, é essa questão da educação
né, e do estudo. Então, assim, a gente sempre procura fazer esse como que eu posso dizer, grupo de estudos, né? Quando pode, a gente traz alguém de fora, né? Então a gente procura uma vez por mês trazer alguém de fora, né? Mas toda sexta-feira toda sexta-feira às 9h30 da manhã tem um grupo de estudos sobre uma matéria, né? Então, até uma das coisas que você comentou comigo aquele dia, né, sobre os estudos que estão mais voltados para onde, né? Então, hoje nós temos essa questão das reformas estruturais, né, principalmente da tributária e do Código Civil, né? Então, teve também do seguro, que as meninas estudaram, que a lei de deu uma seguros. modificada muito grande o ano passado, né? Então, isso no final também teve, e tem ainda. A gente teve também uma palestra de fora sobre a importância sobre as cooperativas, que cooperativa pega banco, pega tudo, que é a nova formatação que tem que ter. Então, vem de fora e vem de dentro. E a gente procura estar sempre atualizando toda a equipe, né? Então, quando tem uma palestra como essa, que é de reforma tributária, né, e ele vai falar de um assunto específico, ela não é direcionada apenas para o grupo tributário, ela é direcionada a todos os advogados, estagiários, assistentes, até mesmo as pessoas do administrativo são convidadas também, do financeiro, para participarem e estarem sempre atualizados com essas matérias, né? Tem também a parte que a gente procura sempre envolver, né, palestras com relação à saúde, né? Então, a gente tem aqui a questão do Outubro Rosa, Novembro Azul, saúde mental. Então, esses pontos, eles são anualmente trabalhados pelo escritório, né? A gente tem uma agenda e essa agenda ela é cumprida à risca. Os profissionais são escolhidos a dedo, a gente sempre faz uma reciclagem dos profissionais, né? Fazemos uma alteração para ter abordagens diferentes. Por exemplo, do Raskin, geneticista, a Leia Camargo, ginecologista, sabe? Então, dentro desse universo que a Maria Amélia, inclusive, tem aí os pilares dentro do Pacto Global, que também nós temos que cumprir. Então, às vezes, tem até um problema de agenda, né, Maria Amélia? Porque é muita coisa, mas não é que seja muita coisa. Por exemplo, eu sofri herpes zoster, eu nunca tinha nem ideia direito do que é. E a minha foi uma coisa diferenciada no sentido de que foi disseminada no membro posterior inteiro, né? Ela pegou toda a parte inteira do lado esquerdo. E agora eu falei para Maria Amélia, eu tirei ainda algumas fotos, eu mantive. Falei, Maria Amélia, nós temos que fazer uma campanha, porque, olha, você não tem ideia da dor, você não tem ideia. Eu estou ainda meio drogadita, sabe? Porque eu tomo um remédio chamado pregabalina, e ele desliga no cérebro a dor, mas para você poder dormir, tá? Então, é uma coisa que é de utilidade pública, né? E aí, quando tem essas campanhas, né, como nós tivemos da Covid, da dengue, tudo, nós trazemos pessoas da área, infectologistas, médicos e especialistas, né, para dar para o nosso público interno toda a orientação e suporte, sabe, né? Que eu acho que isso é importante. Uma das coisas que, a termos de gestão, nós estamos sempre preocupadas, né? Isso é uma coisa que vem da doutora Luíse, né? A doutora Luíse, acho que ensinou a todos nós muito bem, né? É a preocupação com as pessoas, sabe? Com o ambiente de trabalho, com as pessoas que convivem conosco, né?
Eu acho assim, ela sempre demonstrou isso, né? Todos os dias. Eu acho que esse aprendizado a gente, eu particularmente, adquiri da observação, né? Do carinho com que ela trata, a preocupação que ela tem com todas as pessoas que trabalham aqui no escritório, desde o jardineiro, sabe? Até qualquer um dos sócios aqui do escritório, ela tem um carinho especial, ela está sempre preocupada, né, Eu vou com a ficar com vergonha. pessoa. Ah, deixa eu falar, né? Ela me Tá, perguntou aqui quais são os papéis importantes da gestão, né? Eu estou falando tá que certo. o que é importante na gestão são as pessoas, né? E isso foi uma coisa que eu acho que eu aprendi com a senhora, né? Que cuidar das pessoas, cuidar daqueles que estão conosco no dia a dia, né? E que quando eles estão se sentindo bem no ambiente de trabalho, né? Se sentem cuidados, respeitados, né? Eu acho que a gente tem uma trabalha feliz, né? E tem uma produtividade boa. Então, ela sempre teve esse cuidado com todos aqui no escritório, né? E ela transmitiu esse ensinamento para nós, né? Para mim, para as minhas demais colegas, né? E a gente procura fazer disso um legado na sociedade, né? Para que as pessoas que trabalham conosco estejam bem, estejam se sentindo bem, né? Produzam bem, né? E, consequentemente, o nosso cliente vai Ficar sair feliz feliz. também, É né? porque felicidade contagia, né? Não tem É, como você estar infeliz num lugar e feliz no outro. É uma coisa, o ser humano é uma coisa só, né? Mas é é, isso, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de saber disso, porque é exatamente o que a gente sempre diz. O maior ativo de uma sociedade de advogados são as pessoas. Se você não tiver, hoje a gente está numa era de tecnologia, tá? Mas se você não tiver a pessoa fazendo a conexão com outra pessoa que é o cliente, e internamente com vários clientes, né? Que somos clientes internos aí de tudo quanto é jeito, áreas correlatas, não correlatas, gestão jurídico, enfim, todo mundo está dentro de uma mesma engrenagem. é, Se a gente tiver um ambiente pesado, pesa para todo mundo, né? Então, o princípio da coisa é enxergar o outro, né? Meninas, eu Verdade. conseguiria falar com vocês assim mais 3 horas, né? Mas eu já quero ir me encaminhando, porque a gente vai marcar uma segunda, porque tem coisas aí, são muitas histórias, muitas reflexões que a gente pode trazer aqui, que vão ser muito úteis, né, para quem está assistindo. Eu já tirei daqui vários insights, assim, que eu tenho certeza que quem está ouvindo vai olhar diferente algumas coisas, sabe? Eu acho que esse que é o objetivo, né? Eu queria ouvir da Maria Amélia, porque hoje você ocupa, Maria Amélia, duas posições muito importantes, muito emblemáticas em termos de sociedade de advogados. A gente está em várias dessas juntas, né? Você é presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB do Paraná, ou seja, tem aí uma missão importante de direcionamento, até diria de educação, né? Porque as pessoas se confundem muito com as estruturas, o que pode, o que não pode. E você também está na presidência da seccional do CESA, né? Do Centro de Estudos de Sociedade e Advogados, também do Paraná. Como é que você está vendo esse movimento hoje? Quais são os seus planos aí para esses próximos anos? Como é que você está? Me conte. Então, no CESA, né, vou falar primeiro do CESA, depois da comissão. O CESA, ele está voltado mais às sociedades de advogados, né, no que se refere aos interesses coletivos, né, das sociedades e acaba voltando tanto para aqueles problemas diários das sociedades de advogados,
como também aqueles problemas que se relacionam com institucionalmente com o exercício da profissão. Então, por exemplo, a gente criou no SESA Paraná um comitê específico de controladoria, gestão de processos e inteligência artificial. Nós sentimos essa necessidade. Começou lá com o domicílio judicial eletrônico, que teve muitos problemas, né? As sociedades acabaram me contactando, né? A gente viu essa necessidade por conta de problemas de prazos, né? Uma insegurança jurídica muito grande, né? E a partir das reuniões que são feitas nesse comitê, a gente tem condições de direcionar as necessidades específicas das sociedades e lutar, né, pelaquilo que a gente precisa de uma atuação mais firme e uma resolução imediata dos problemas, né? Aí, quando a gente pensou que tinha solucionado o problema do diário judicial eletrônico, né, veio o problema da duplicidade das publicações, intimações também pela plataforma e a dúvida quanto ao início do prazo, né, e a forma como o CNJ estava interpretando isso, e daí tivemos mais uma insegurança que também levou as sociedades, né, a tomarem uma ideia e pensarem juntas para até mesmo precaver alguns problemas, né? Então, acho que essa troca que tem no SESA, ela é muito importante. A gente tem o CADEP no SESA, né? O CADEP ele é direcionado pela Clemência, que é uma pessoa extraordinária e tem uma larga experiência. Uma visão, né? Uma visão muito boa, e ali ela consegue ver e debater vários problemas, né? Hoje nós estamos também com aquele PL referente à necessidade ou não de permanecer as inscrições nas seccionais, né? A necessidade das inscrições nas seccionais. Então, isso também é um assunto que está na pauta, que está sendo acompanhado pelo nosso colega lá, o Stanley Frazão, né? Que não representa muito para as OABs, né? E que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Se você for pensar a nível de advocacia nacional, né? É importante a gente fazer uma equiparação aqui ao profissional de direito, né, com os médicos. Quem é médico em qualquer lugar. Quem é dentista, é dentista em qualquer lugar, né? Então, o único profissional que tinha esse limitador, que tem ainda, né, esse limitador de 5 processos por ano, são os advogados. Então, acho que esse tema vir à discussão é muito importante, porque é um tema que realmente, agora, nessa era digital que nós vivemos, nós temos que repensá-lo, né? Então, esses assuntos mais macros, que envolvem as sociedades maiores, e que envolvem muito da gestão e ética, elas são relacionadas ao CESA, né, que é um centro de estudos, né, de sociedades e advogados. As reuniões são mensais, né, em São Paulo, no CESA Nacional, e temos as reuniões tanto de comitê quanto da seccional. Fica aqui o convite a todos que estão nos ouvindo para que integrem, né, o CESA. Com várias comissões dentro, né? Vários comitês dentro. Tributário, tecnologia, tem vários, né?
tributário, tecnologia, responsabilidade Trabalhista. civil, trabalhista, tributário, enfim, Previdenciário. tem todas as matérias ali. Com relação à comissão de sociedades, né, eu fui designada presidente com muita alegria, né, pelo nosso presidente hoje, o Luiz Fernando Pereira. O Luiz Fernando Pereira, ele veio com uma vibe nova, né, muito de gestão e modernização da OAB, né? E celeridade. Agilidade, celeridade, né? E a EMA, que é a diretora de comissões, né? Nós tivemos a primeira reunião no dia 10 de março, com algumas diretrizes, e houve uma profissionalização, eu acho assim, das comissões e das diretrizes que nos foram repassadas como dirigentes, assim. Acredito que muita coisa vai mudar, né? A intenção é que pertençam às comissões aqueles que efetivamente estejam engajados com os interesses das sociedades e que tenham disponibilidade de participar das reuniões e também estudar e discutir os temas afetos às sociedades de advogados, para daí verificar a necessidade de interferências e até sugestões ao nosso órgão institucional, aí, a OAB, no que se refere a vários segmentos. E a gente trabalhar conjuntamente, né, hoje, com a Comissão de Direito Tributário, presidida pelo meu colega, né, o Flávio Prado, né, com a Comissão de Honorários, né, que também já veio me procurar, o meu amigo Alziro. Então, assim, tem vários segmentos que eu acho que a Sociedade de Advogados pode e deve atuar, né, e em conjunto com algumas comissões que têm interesses conjuntos, né? Interesses similares, como os honorários de advogados, como o direito tributário, entre outros. Perfeito. E não poderiam ter escolhido pessoa melhor, viu, Maria Amélia? Porque eu acho que você traz aí uma serenidade para as discussões que é muito importante, né? Todos esses temas, quando a gente olha separadamente, quando você pega o tema tributário voltado à sociedade de advogados, tem umas celeumas ali complexas que a gente precisa ter equilíbrio, né, para fazer as proposições e tudo mais. Essa questão também das inscrições das suplementares nos estados para poder o advogado. Então, são muitos temas aí que têm uma sensibilidade muito grande e eu fico realmente muito feliz que estamos em boas mãos no Paraná para tocar todas essas bolas, né? E a gente nós estaremos juntas, já estamos juntas no CESA, conta com o que for necessário e estaremos juntas na Comissão de Sociedade de Advogados. Estou muito feliz de estar com você. Fiquei muito feliz com a sua inscrição, né? E faço votos que você esteja na Comissão Nacional de Sociedades de Advogados, Lara. Vamos juntas aí, né? O que precisar, a OAB precisar, eu sempre digo que eu sou soldado da OAB, né? O que precisar, a gente está aí para poder servir, para poder ajudar naquilo que a gente souber, né? Meninas, para terminar, uma última pergunta que eu queria saber de Luíse, né? Luíse, pensando na advocacia no Pereira Gionedes de 2030, o que você está enxergando? Estou enxergando o seguinte: primeiramente, uma aceitação maior dos componentes dos advogados, porque os sócios já estão muito bem aceitaram muito bem e usam muito bem a tecnologia, porque a tecnologia, a gente, quando fala em tecnologia, tem que só tomar um cuidado muito grande, porque tecnologia existe desde que o mundo é mundo. Que a hora que o homem fez isso aqui e conseguiu assim, essa é uma tecnologia.
a inovação dos processos, né? Dos procedimentos, a tecnologia, isso tido como aí agora em robôs, inteligência artificial generativa ou não, os modelos que tem, o que temos aí, inclusive de projeto de lei, incorporados ao nosso dia a dia de uma melhor forma para nos possibilitar a ter maior tempo. Então, eu enxergo isso em 2030 com a IA melhor, com a possibilidade maior do teu agente de informação jurídico estar em melhor posição, porque hoje ainda tem muito de lei, muito produto que é vendido, você adquire, você olha, tem muitos que estão sendo desenvolvidos no escritório, que é o que nós preferimos melhor e o que dá mais resultado para nós, né? Mas tá essa melhor compreensão do advogado que não vai perder o lugar, porque é ele que vai ensinar, é ele que vai aprender, porque há uma resistência não dos baby boom, é da geração nova para a utilização, tem uma resistência muito grande. Então eu vejo assim uma melhor utilização para o melhor tempo, prompts mais abertos, ensinados, com chats, que eu adoro trabalhar com chat, mas eu acho que precisa melhorar e deixar mais abertos os prompts para todo mundo poder trabalhar melhor, saber trabalhar. Tem o Gama, o próprio GTP, que eu falei certo agora, né? Eu sempre troco as letras, né? Então, assim, melhor utilizado pela advocacia. Por quê? Porque ao tempo que os tribunais estão usando largamente, em grande escala, a inteligência, o advogado está ficando para trás. Perfeito. E assim, ó, não tem nada que chegar lá e uma petição ser feita pelo chat ou tal, como foi falado. Não, você tem que utilizar aquilo que você sabe, mais a inteligência, que vai mostrar que você é mais inteligente do que a máquina. Então, isso eu enxergo assim, e uma melhor clareza dessa utilização, quer pelos nossos tribunais, que me desculpem, meus amigos, mas não dá para dizer que só os advogados não podem, não. Se o próprio tribunal está usando, tem que colocar à disposição para os advogados e os advogados utilizarem. O CNJ está fazendo isso muito bem, apesar de que o domicílio judicial e a intimação não podem ser feitas da maneira que estão, porque o domicílio teria que ser criado por lei própria, não é criado. Está sendo feita a mano duro pelo CNJ, fazendo nos engolir, às vezes, coisas que não estão certas e que estão ultrapassando e violando a própria Constituição, o processo legislativo e o Código de Processo Civil, que diz lá como é que deve ser feito na seção da comunicação dos atos processuais. Então, não é porque vai facilitar e amanhã ou depois tem um problema sério que nós podemos dizer que esse modelo que está sendo implantado e nos fazendo ter... nós somos a parte receptiva, temos que atender para evitar problemas, mas que não está certo, não está certo. Então, o direito é um só, o sistema jurídico é um só. Ou nós temos um sistema jurídico e respeitamos, ou nós não vamos ter esse sistema e isso vai ser prejudicial para toda a sociedade, né? Mas eu vejo assim, primeiro, a inteligência artificial, generativa ou não, essa automatização melhorada, e isso vai nos ajudar dentro dos escritórios, para os profissionais, quer unitários ou sociedades unipessoais ou não, isso vai ser muito bom para todos nós, usado com parcimônia, claro, com estrutura, claro, mas vai ser bom. Segundo, uma melhor profissionalização do direito, porque hoje os cursos estão também muito distantes do que a realidade se apresenta. E é um pecado, porque isso é uma bandeira minha e da Maria Amélia há mais de 8 anos. Os cursos de direito estão fora do sistema.
os cursos de direito, apesar de que temos excelentes cursos, Federal, Católica, Unibrasil, Positivo, não é o curso o que está sendo oferecido agora, é a adaptação do curso às necessidades do mercado, às soluções de conflito, aos atos extrajudiciais também realizados acanetada pela CNJ. Quem que hoje faz um uso capião extrajudicial bem feito? Eu conheço uma pessoa que está sofrendo largamente e olhando tudo direitinho ali, ó. E eu fui uma incentivadora para utilizar, para ver se funciona. Está mais difícil do que do ato judicial, do Poder Judiciário. Então, assim, uma melhor profissionalização dentro daquilo que o mercado exige para que tanto o estudante que sai da faculdade esteja melhor preparado para aquilo que ele vai enfrentar e sabendo qual das áreas da realidade ele vai atuar. É extrajudicial? É de soluções de conflito? É contenciosa? Porque hoje nós temos tudo isso a nosso dispor. Nós temos no escritório, mas nós temos que fazer com que os nossos profissionais aprendam. Nós não temos escola, então nós estamos ensinando. Mas por que não ter isso já? E o que dirá da tecnologia? Que nós temos estagiários, temos profissionais que não sabem lidar com o celular, com esse aqui. Mas quando chega na hora de um programa, de uma plataforma, de um robô, não sabe. Então, isso também pode ser ensinado na faculdade. Eu espero uma melhor forma de formação de profissionais, e isso nós estamos lutando, não é só para jogar fora, e uma organização melhor que as sociedades de advogados entendam que nós, inseridos dentro de uma comunidade, nós temos uma grande responsabilidade, tanto no nível econômico, social, como ambiental. E isso faz toda a diferença. É esse olhar que a Maria Amélia falou que nós temos. É esse olhar que precisamos, não é profissão por profissão, ser advogado por ser advogado, ser sociedade por ser advogado. A sociedade, como educadora, como parte de uma comunidade, ela tem muito a ver com os profissionais que representam. Era isso que eu penso em dois. Fantástico. Irretocável, Luiz. E assim, eu acho que você trouxe pontos aí tão importantes. Vou pensar só um que eu concordo plenamente. De que adianta as faculdades treinarem para outro mundo, né? As pessoas têm que ser treinadas para o mundo que a gente tem agora, não para 2010, para 2000. Esses tempos já foram, né? Já, a gente não está vivendo em 2010. Então fica muito difícil de um estagiário, muitas vezes, entender onde ele está, porque o que ele vê lá não se aplica aqui, então ele fica meio perdido, né? Dá até para entender essa falta de Vai ser conexão. minha tese de doutorado, não sei aonde, mas vai. É isso aí. Maria Amélia, e você? Você quer complementar a Luíse? Eu acredito que a doutora falou muito bem, falou tudo, né? Eu sou otimista para a visão de 2030, acredito que muita coisa vai ser mais célere, a gente vai ter o uso mais da tecnologia e da inteligência artificial, né? E vamos seguir em frente, né? Endosso aí as palavras da doutora. Muito bom. Meninas, gosto de chamar de meninas porque a gente está numa mesa, né, de Mulher, garotas aqui, né? garotas, ótimo, gostei. Eu adorei o nosso papo. Eu quero agradecer a vocês duas pela generosidade de estarem aqui num dia de trabalho, vocês conseguirem dedicar um pouco de tempo, porque também isso é doação que a gente faz para a sociedade em si, né? Para as outras advocacias que estão nos ouvindo, outros advogados que estão nos ouvindo, terem ideias e elevarem o padrão daquilo que fazem, né? Não só técnico, mas
de tudo que está envolvido dentro de uma sociedade, né? O que que a gente pode fazer pelo mundo, e vocês trouxeram aí grandes exemplos de quem não está, primeiro, no mundo a passeio, a gente tem uma missão, né, para cumprir, tem uma história para deixar, e é isso, no final das contas, ganha a nossa equipe, ganha o nosso cliente e a gente de quebra, né? Tenho certeza que vocês têm esse sentimento. Obrigada mais uma vez, e eu espero que a gente se encontre em breve. Obrigada. Eu tenho que agradecer a Maria Amélia, a você por estar aqui para poder falar um pouquinho e espero que nós possamos, numa outra mesa, discutir mais sobre a nossa profissão. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Que conversa maravilhosa tivemos, né? Elas trouxeram tantos insights que são tão aplicáveis para cada uma dos nossos escritórios, das nossas sociedades. Eu espero que vocês todos tenham gostado muito de tudo que a gente ouviu aqui nesse nosso papo de sócios. Já quero aproveitar e te convidar para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e encaminhar esse podcast, né, essa informação para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser trazer também seus comentários com as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, enfim, a gestão, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. E eu te convido também a nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes das nossas convidadas e o meu no Instagram e no LinkedIn. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e se lembre que o Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo com uma sócia fundadora ou um sócio fundador para mais um Papo de Sócios. Até lá!